Fala pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Meu nome é Hugo Regis e a gente inicia agora a aula de Sociologia aqui no Prepara Enem e SSA. Lembrando para vocês que a gente sempre tem questão de Sociologia Clássica no Enem, então a gente inicia esse roteiro, essa sequência de aulas falando sobre Sociologia Clássica. O tema dessa aula e da próxima aula será Sociologia Clássica. Para a gente iniciar esse tema, vamos falar sobre a sociologia e do homem como um ser social. Esse é o objeto de estudo da sociologia, né? Entender o ser humano vivendo em sociedade, o homem enquanto se relacionando com outros seres humanos e produzindo cultura através disso. Aristóteles, ele vai dizer que o homem é um ser social porque ele é um animal que precisa dos outros membros da espécie. Ou seja, o ser humano ele é um ser gregário. Diferente dos outros animais, ele precisa do contato com outros seres humanos desde o seu nascimento. Um bebê, por exemplo, quando ele nasce somente com o instinto da sucção. Todo o resto ele aprende na vivência em sociedade. Ou seja, se eu pego um bebê recém-nascido e eu coloco no centro de uma sala, esse bebê talvez não consiga nem mudar de posição. Ele vai ficar ali chorando naquela mesma posição, ele não vai conseguir caminhar, ele não vai conseguir falar. Resumindo, o ser humano é um animal, o ser humano é um animal que precisa de outros seres humanos para viver os dias, diferente dos outros animais da natureza, certo? Então, Aristóteles ele confirma isso. O homem ele é um ser social porque ele tem a necessidade de outros membros da sua espécie para sobreviver. Aristóteles também vai dizer que o homem precisa de outras pessoas porque ele é um ser dependente. Assim, ele precisa de outras pessoas para se sentir pleno e feliz. Ou seja, agora a gente não está falando mais da sobrevivência, a gente está falando sobre plenitude, a gente está falando sobre felicidade. Eu preciso dos meus colegas de futebol para aquela pelada do final de semana, eu preciso do meu grupo familiar para comemorar meu aniversário, meu Natal, meu Ano Novo. Eu preciso namorar para me sentir amado. Eu preciso dos meus melhores amigos, das minhas melhores amigas para me sentir amado, para me sentir pertencente a algum grupo. Então, o ser humano, ele é um ser gregário, porque ele precisa de outros seres humanos para sua sobrevivência, e o ser humano, ele é um ser gregário porque ele precisa de outros seres humanos para que eles possam se sentir plenos e felizes. De acordo com Aristóteles, é possível dividir as espécies animais em diferentes grupos, nas gregárias e nas solitárias, e também aquelas que são propensas a uma vida sociável e aquelas que vivem de maneira esparsa, certo? Então Aristóteles divide as espécies de animais em dois grupos, que é as gregárias e as solitárias. Ainda que algumas pessoas prefiram um certo isolamento, ninguém vive bem 100% sozinho. A gente lembra aí da pandemia, por exemplo, né, que a gente teve o distanciamento social, como foi difícil viver esses dias de pandemia. A gente precisava do contato com alguém, a gente utilizava a internet, as videochamadas, o WhatsApp, né, o telefone, para se comunicar, para conversar, mas de fato a solidão é um sentimento bem estranho para o ser humano, exatamente por ele ser gregário. Algumas pessoas gostam de ficar sozinhas, de passar muito tempo sozinhas, algumas pessoas dizem assim, eu não gosto de vida social, mas é inevitável, ninguém consegue viver bem 100% sozinho. Além disso, só seria possível manifestar a maior grandeza humana na convivência. Quando a gente fala sobre linguagem, pois apesar de existir linguagens animais, nenhuma outra espécie consegue falar. Então, a linguagem é uma forma de comunicação e é através da sociabilidade, ou seja, da vida social, que a gente utiliza essa ferramenta da linguagem. O homem, ele também é um animal político, porque as nossas relações, elas são políticas. Para Aristóteles, que é o autor da frase, o homem é um sujeito social que, por natureza, precisa pertencer a uma coletividade. Notem que quando Aristóteles fala de pertencimento a uma coletividade, ele já diz que o homem ele é um animal político. A relação de um adolescente com a sua mãe, por exemplo, quando o adolescente ele quer sair no final de semana, mas a mãe diz, olha, você não pode.
o que é que ele faz? Ele tenta negociar. Ele diz assim, mas eu vou fazer uma faxina na casa, mas eu vou dar banho no cachorro. Essa tentativa de negociar com a mãe a saída no final de semana é sim uma relação política que esse filho estabelece com essa mãe. Então as nossas relações sociais, elas também são relações políticas. A nossa relação comunitária, por exemplo, a política da boa vizinhança, a relação que eu tento que seja amistosa com os meus vizinhos. Quando eu tento ter uma relação amistosa com os meus vizinhos, o que é que eu estou fazendo? Eu estou estabelecendo uma relação política com eles, para que a gente possa sempre ter uma relação de boa vizinhança. Então Aristóteles vai dizer que o homem, além de ser gregário, ele também é um animal político. Somos, portanto, animais comunitários, gregários, sociais e solidários. E como temos o dom da linguagem, somos também seres políticos, somos capazes de pensarmos e realizar o bem comum, certo? Vamos ver o que Aristóteles fala no seguinte, né? O filósofo parte do pressuposto que todos nós precisamos viver em sociedade e logo desemboca na seguinte conclusão. Não menos estranho seria fazer do homem feliz um solitário, pois ninguém escolheria a posse do mundo inteiro sob a condição de viver só, já que o homem é um ser político e está em sua natureza o viver em sociedade. Por isso, mesmo o homem bom viverá em companhia de outros, visto possuir ele as coisas que são boas por natureza. Então, o homem é um ser político e está em sua natureza o viver em sociedade. Vamos lá. Segundo o pensador, a partilha social ela é essencial para a espécie humana e a felicidade está intimamente ligada à convivência com outros homens. Como diria o poeta, né? É impossível ser feliz sozinho. Sociedade e homem mantêm, portanto, relações indissociáveis. O homem precisa da sociedade e a sociedade precisa do homem. Vamos para a segunda teoria para a gente pensar o homem como um ser social. A gente vai lá em Marx e Engels, né? O individualismo burguês é uma construção. Na verdade, o homem é um ser social. Então, quando a gente fala sobre individualismo, a gente está voltando àquela teoria ainda do modo de produção capitalista, onde o foco é pensar no homem como um ser individual, como um consumidor. Então, o modo de produção capitalista estimula comportamentos individuais, mas, na verdade, tradicionalmente, o homem é um ser social. De acordo com Marx e Engels, a burguesia transforma os homens em seres individualistas. É como se, para enriquecer, a burguesia pervertesse o caráter essencialmente social do ser humano, mas o homem é naturalmente um ser social. Assim, se o homem é um ser social, a burguesia o corrompe. Isso porque faz com que ele deixe de olhar para o seu semelhante para perseguir o seu próprio bem-estar. Então a gente vê hoje na sociedade contemporânea, né? Depois aí, quando a gente tem o Bauman falando, por exemplo, da vida líquida, né? Das experiências líquidas, como o individualismo nos levou e nos distanciou disso que é natural do ser humano, que é viver em sociedade e estabelecer laços de solidariedade. Nesse contexto, discute-se ainda o trabalho alienado que surge como resposta para conseguir dinheiro para sustentar o estilo de vida. Então eu vou dedicar os meus dias a trabalhar porque eu preciso manter um padrão de vida, eu preciso ter um carro, eu preciso ter uma casa, eu preciso viajar, eu preciso consumir. Essa lógica do consumo faz com que a gente se volte muito ao trabalho e a gente se distancie das relações humanas que são essenciais. Então muitas pessoas trabalham de domingo a domingo para sustentar um padrão de vida, o que as distancia da vida social. Não é verdade que o homem é um ser social. Todo ser humano é naturalmente mau. Olha só, a gente teve Aristóteles falando sobre o homem como ser social, a gente teve Marx e Engels falando do homem enquanto ser social, e agora aparece Hobbes dizendo que não é verdade que o homem é um ser social. Hobbes ele vai dizer que todo ser humano ele é naturalmente mau. Hobbes ele refuta as teorias que se antecedem, né, de Aristóteles, Marx e Engels, e de acordo com o filósofo,
Toda essa conversa de essência social é uma mentira. Para Hobbes, é impossível que o homem seja social a esse nível, porque todo ser humano ele é mau. Hobbes vai dizer que essa questão de solidariedade aí está meio confusa, né? Porque se o homem ele é naturalmente mau, ele é essencialmente mau, a solidariedade ela é questionável. Para Hobbes, o fato de que o homem é mau é um pretexto, na verdade, para discipliná-lo. Assim, tendo em vista que o homem não é social, ele não sabe conviver em sociedade e ele precisa de correção. Então, a ideia de Hobbes é apenas de dizer que o homem é mau no intuito de corrigi-lo. Nessa conjuntura, fica a cabo de quem corrigir esse homem? Fica a cabo do Estado ditar normas de convivência a que todos devem obedecer a fim de manter a paz. Só é possível ser social a partir de um pacto entre homens mediado pelo Estado. Portanto, transgredir as leis é transgredir o pacto. Então, Hobbes, ele aí ele fala da presença do Estado, ele diz que o Estado ele tem que existir e ele precisa mediar essas relações. Quando essas relações elas não podem ser mediadas pelo Estado ou quando o Estado não consegue mediar essas relações, cabe ao Estado punir ao homem. Hobbes, ele afirma que em seu estado de natureza, o homem é o lobo do homem. Essa frase é do Hobbes. O estado civil seria a solução para uma convivência pacífica, em que o ser humano abriria mão de sua liberdade para obter a paz no convívio social. O monarca, argumenta o filósofo, pode fazer o que for preciso para manter a ordem social. Então ele dá total poder à figura do monarca em relação às relações sociais que são estabelecidas. Para Hobbes, o homem é um ser social porque necessita do outro para construir a sua própria identidade. A gente está falando do conceito de alteridade. A gente fala sobre isso nas aulas, né? A gente constrói identidade a partir do olhar para o outro. Se eu nasci sem saber de absolutamente nada, apenas o instinto da sucção, e eu vou aprender todo o resto em sociedade, então eu preciso de outros seres humanos para estabelecer não só laços de cooperação, mas laços de aprendizado, aprender com outras pessoas. A partir do momento que eu aprendo, eu construo a minha própria identidade. Então, a alteridade é esse processo de reconhecimento ou não reconhecimento na figura do outro, e a identidade é o que eu construo em mim mesmo a partir desse reconhecimento ou não reconhecimento. O homem é um ser social porque o homem é um ser cultural. Nós produzimos cultura o tempo inteiro. A nossa língua, por exemplo, é uma cultura. Eu posso me mudar para um outro país, sei lá, para a Inglaterra, morar 30 anos na Inglaterra, ainda assim eu falarei com sotaque. Por quê? A forma como eu manipulo a língua, os lábios, ela é aprendida na minha relação social. Ela é cultural. Então, a forma como eu manipulo meus lábios e a minha língua para falar o português, eu aprendi como um recifense, então vou falar com sotaque recifense. O homem ele possui a capacidade recriadora que permite reproduzir o mundo dinamizando a sua existência, pois é principalmente pela sua capacidade de recriar o mundo e as manifestações culturais que o homem se diferencia dos demais existentes. Por ser cultural, deixa de ser apenas homo para ser sapiens, ou seja, sabedor de si, ou consciente, que é aquela regra básica que nós aprendemos ali na escola, né? Que nós nos diferenciamos dos outros animais porque nós somos capazes de pensar, nós somos capazes de refletir. Mas vamos lá para a sociologia clássica, já que a gente viu o homem enquanto ser social, a gente vai falar agora de Karl Marx e as classes sociais. Isso é basicão para a sociologia, tá? Para analisar a sociedade, é possível descrevê-la através da análise da divisão social baseada num conceito clássico de Karl Marx, que é o conceito de classes sociais. Esse conceito, ele parte de premissas próprias, diferente do modelo descritivo da estratificação social. Lembra daquela pirâmide da estratificação? Certo? Para Marx, existem duas classes sociais que são antagônicas e são distintas, como, por exemplo, trabalhadores e, do outro lado, os donos dos meios de produção, tá certo? Vamos, com esse conceito, analisar a sociedade.
é a propriedade privada dos meios de produção que constitui a base econômica da divisão da sociedade em classes. Então, o que é que Karl Marx vai dizer? Ele fala sobre uma base econômica. Essas relações sociais, elas existem ou subsistem em cima de uma base que é econômica. E aí ele vai falar dessa base econômica, principalmente da propriedade privada dos meios de produção. Ou seja, apenas um grupo de pessoas é dono dos meios de produção, enquanto a maioria das pessoas são trabalhadores. Então essa é a divisão de classes básica para Marx. A teoria das classes sociais, ela não se limita a descrever as divisões da sociedade em camadas ou estratos, como faz o modelo da estratificação social. Então vamos separar o modelo da estratificação social do modelo marxista de classes sociais. O que é que esse conceito busca? Busca explicar ou analisar como e por que elas ocorrem historicamente, certo? Então Karl Marx ele vai lá no início da história para dizer assim que quando a humanidade ela surge, as relações elas eram primitivas e a partir daí começam a surgir outros modos de produção. Ele vai falar do modo de produção escravista, vai falar do modo de produção feudal, vai falar do modo de produção capitalista, ou seja, são modos de produção que vão existir a partir do relacionamento entre as pessoas. E essa relação, Karl Marx vai dizer que é uma relação sempre de exploração e de ser explorado, certo? As contradições que mantêm entre si forjam e estruturam a própria sociedade. Quando os conflitos chegam a um ponto insuportável, ocorre uma revolução que transforma a sociedade. A Revolução Francesa foi uma das expressões dessa transformação. Mas vamos lá. A gente falou do modo de produção escravista, a gente falou do modo de produção feudal, modo de produção capitalista. Vamos olhar essa charge. Diz o seguinte, né? Esse é o Tavares e do outro lado é o Silva. Aí o Tavares diz, mais depressa, rapaz. E o Silva responde, sim, senhor. Tavares é o dono de uma empresa de parafusos, estão lá os parafusos, e quem produz os parafusos é o Silva. Diariamente, Silva trabalha 8 horas e ganha R$20. Uma equação simples mostra que Silva recebe R$2,50 a cada hora de trabalho, porque Silva produz 1.000 parafusos por hora. Só que Tavares vende cada parafuso a 5 centavos. Logo, a cada 1.000 parafusos, ele fatura 50. Mas espera aí, R$2,50 é do Silva. Quando Tavares ele fala, né, mais depressa, rapaz, ele nunca está satisfeito com esse faturamento. Ele acha que o Silva é capaz de produzir mais. Mas se o Silva produzir mais, ainda assim ele ganhará o mesmo salário. E aí aparece o Karl Marx, né, com licença, o senhor já ouviu falar em mais-valia? Ele tá maluco, camarada, quer acabar com o meu negócio? O que é a mais-valia? A mais-valia é esse valor que é atribuído à força do trabalho. O trabalhador ele merece ganhar mais do que ele realmente ganha. Então, se o Silva vai produzir mais e vai fazer com que a empresa lucre mais, ele deveria ganhar mais. Só que ele não ganha. Ele ganha um salário fixo produzindo aquilo que ele produz ou aumentando a sua produção. Então, mais-valia seria esse valor que o trabalhador deveria receber por trabalhar mais ou por trabalhar em condições adversas e ele não recebe porque o salário ali ele é fixado, ele é normatizado. Então, o conceito de classes sociais é o seguinte, é um grupo de agentes sociais nas mesmas condições do processo de produção e que possuem afinidades políticas e ideológicas. Então, nós vamos ter dois grupos distintos, de um lado os trabalhadores, de outro lado os donos dos meios de produção. Esses grupos distintos entre si estabelecem afinidades políticas e ideológicas. E as classes sociais elas são bem definidas, assim como os seus poderes, que a gente vai chamar aqui de hegemonia. Então a gente vai ter como nessa figura, de um lado, o dono dos meios de produção e de outro lado os trabalhadores. Então vamos falar agora da luta de classes, já que a gente falou do conceito de classes sociais. É a luta constante que existe entre essa classe dominante e o proletariado. Então a luta de classes nada mais é do que essa força que surge a partir do antagonismo dessas duas classes ou da diferença dessas duas classes.
Tem um suplemento do jornal francês Le Monde, se chama Diplomatique, tem uma versão brasileira, Diplomatique Brasil, e eu gosto muito dessa imagem, dessa capa do Diplomatique Brasil, para a gente falar sobre a luta de classes, né? O título é O Brasil tem muito dinheiro, aí você vai ter ali em cima, né, um monte de pessoas comendo, bebendo, né, e embaixo os trabalhadores sustentando essa riqueza brasileira. Então isso fala muito do Brasil, isso fala muito da luta de classes, e isso fala muito também da consciência de classe. Qual é a classe que nós pertencemos e o quanto nós nos sentimos pertencentes a essa classe. Vamos falar rapidinho do conceito mais-valia que eu já falei para vocês, que define a luta de classes, né? Os trabalhadores eles são economicamente explorados, os patrões obtêm o lucro através da chamada mais-valia, ou seja, aquele valor que o trabalhador poderia receber a mais. Quem recebe, na verdade, é o dono dos meios de produção. E o que é que eles podem fazer pelo trabalhador, como aparece aí nessa charge, né? É o máximo que eu posso fazer por você é pagar o salário mínimo. Mesmo que esse trabalhador ele trabalhe mais ou ele trabalhe em condições adversas, ainda assim ele ganhará o mesmo salário. Pensando sobre a luta de classe, a gente vai falar de uma palavra, né, de um conceito básico, que é o conceito de burguesia, que são os detentores dos meios de produção, certo? Eu sempre falo trabalhadores de um lado, os trabalhadores de outro lado, os donos dos meios de produção, mas a gente também pode chamar essa figura de burguês. Segundo a teoria marxista, a força de trabalho humana e os meios de produção constituem as forças produtivas, as quais, juntamente com as relações de produção sociais e técnicas, constituem o modo de produção, certo? Então a gente vai ter lá a força de trabalho humana mais os meios de produção são iguais ao que? As forças produtivas. A gente vai ter o trabalho humano, figura do trabalhador, e os meios de produção dos quais os burgueses são donos, né? Somado esses dois, nós vamos ter as forças produtivas. E as relações de produção é a relação que se estabelece entre os donos dos meios de produção, ou seja, a burguesia, e os trabalhadores, certo? São conceitos também bem básicos. Consciência de classe diz respeito ao sentimento de pertencimento que o indivíduo tem pela classe social específica a que ele pertence e aos laços de solidariedade que ele vai estabelecer com os seus iguais. Então, consciência de classe é um tema bem contemporâneo, a gente precisa falar sobre isso. Enquanto trabalhadores se sentem trabalhadores, já tem gente que se acha rica. Rico, pessoal, é aquela pessoa que dorme, quando ela acorda ela está mais rica. Uma pessoa que é assalariada, que recebe salário todos os meses, é um trabalhador e ele está no meio dessa mesma classe social de trabalhadores que todos nós, ou a maioria de nós, estamos, certo? Quando os trabalhadores eles têm consciência de classe, quando eles se unem, quando eles se juntam, eles conseguem se articular enquanto categoria e é daí que surge a greve, quando os trabalhadores eles têm consciência de classe. Alienação, certo? É um conceito que as pessoas dizem é o oposto da consciência de classe, mas não é bem assim. Lembrar que o trabalho, ao invés de realizar o homem, o escraviza e a sua vida passa a ser medida pelo que ele possui e não pelo que ele é. Então, a alienação não é o oposto da consciência de classe. A alienação é quando o trabalhador está tão tomado pelo trabalho, mas tão tomado pelo trabalho, ou ele está tão tomado pelaquela sequência do trabalho repetitivo, que ele não consegue nem pensar nessa relação dele com o trabalho, ou na relação dele com os donos dos meios de produção. Então, a alienação é quando o trabalho toma completamente o trabalhador e ele não consegue refletir sobre si, certo? Em processo de alienação, decorre de um contexto histórico atribulado, ao qual o ser humano parece não mais pertencer, ou melhor, ter a consciência de seu pertencimento. Contudo, o pleno entendimento de que é incapaz de alterar a sua própria história, mantendo-se inerte e submisso ao que ocorre ao seu redor, alheio aos fatos políticos que o cercam, certo? Na próxima aula a gente volta a falar sobre sociologia clássica e fica com a gente, né? Acompanha o Prepara Enem.